Pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, Carlos Alberto Oliveira. Sábado, 14 de janeiro de 2023, não tem problema. O importante é que a ação voluntária, ela não tem dia, data para ser realizada, desde que você vá dentro de um processo de educação e cumpra a lei, tá? Nós sabemos que quando nós vamos para qualquer processo de qualificação profissional, seja pode ser até nas primeiras fases do nosso processo de ensino e aprendizado, no ensino fundamental, no ensino médio, assim sucessivamente, quando você vai para qualquer curso de qualificação profissional, curso profissionalizante, uma coisa a gente aprende ali dentro, nós trabalhamos em grupo, A professora cria essa dinâmica, de nos colocar sempre em grupo, sempre nos relacionando com o próximo, E ali é um processo do aprender a aprender, tá? E aquele processo é estampado em toda a natureza da sua vida social, Seja ela numa vida social, em um processo público, Pode ser ela numa manifestação, pode ser ela num campo profissional e assim sucessivamente, Nós tivemos agora aí as manifestações com direito de reivindicar direitos, mas não aconteceu dentro do cumprimento da lei, É lamentável saber que pais de família, que pessoas que têm uma posição profissional, estão hoje presas, Só tem um detalhe, todos nós podemos realizar as nossas manifestações, desde que elas sejam democráticas. E tem até uns quesitos, para que isso seja realizado. Depois que foge disso, elas entram num quadro de manifestações antidemocráticas criminosas, E por isso eu vou detalhar aqui depois uma lei que foi criada em 2021, que fortaleceu mais esses atos, antidemocráticos criminosos, e quem estivesse dentro dele ia ser penalizado, Nosso país, nossos manifestantes, eu digo assim, aqueles que vão dentro do ato democrático são amparados, em uma manifestação pacífica, quando atende às regras e normas da lei, Por isso tem uma lei 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, Ela também está no artigo, também temos o artigo 5º da Constituição Federal, que tem um parágrafo lá que todos nós temos direitos, assim como todos nós temos deveres, E dentro do artigo 5º, o inciso 4º da Carta Constitucional, é livre a manifestação de pensamento, Sendo vedado o anonimato, é uma norma constitucional que faz parte das chamadas liberdades públicas, integrante do núcleo intangível da Constituição, por ser um dos direitos inerentes, à cidadania e à personalidade, Todos podem reunir-se, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, A questão é que você vai fazer uma manifestação, você vai comunicar às autoridades competentes que aquilo ali vai ser um ato público, Tá? O artigo 220, a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, Desde que você realize um ato democrático, você não vai ser penalizado, Desde que ela seja organizada, e seja dentro de um cumprimento da lei. Manifestação é um ato coletivo em que os cidadãos se reúnem publicamente para expressar uma opinião pública
né? É habitual que se atribua a uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior o número de participantes. O objeto das manifestações são, em geral, tópicos da natureza política, econômica e social. Você pode fazer uma manifestação por escrito, né? Depois eu vou tratar um assunto lá no final. É preciso descrever o problema da forma clara, incluindo datas, locais e fatos detalhadamente, assim como documentos, fotos, imagem ou material relevante que ajudem na comprovação dos fatos, informando, se possível, identifique as pessoas envolvidas na manifestação. Quando ela é democrática, ela não vai sofrer represália, né? Temos também a manifestação pública, né? Como a nossa manifestação deve contribuir para uma mudança desejada, né? Você tem que relatar que ela tem que ser um ato de mudança, né? Qual mudança que você quer, né? O que exigiremos e de quem vamos exigir, né? O ato, né? A quem endereçamos nossa manifestação, né? Qual é a mensagem ou história que queremos transmitir aos que aderirem à manifestação, né? As manifestações são criminosas? Nem todas, né? Quando elas são dentro de um ato democrático, né? Elas são de uma movimentação, manifestação pacífica, desde que respeite os direitos também de todos. Elas jamais vão ter represária ou jamais vão ter intervenção de alguém, né? Reivindicar, protestar, ocupar espaços públicos, fazer greves, passeatas, carreatas para expressar a insatisfação com qualquer elemento da esfera pública. São movimentos lícitos, né? Nesse caso aqui, é como eu estou falando. Se as suas manifestações, tem todo um conjunto de manifestações, né? Tá? Se a sua manifestação for dentro de uma reivindicação de direitos, desde que ela atenda às regras e normas do país, né? Ela seja respeitada pela Constituição, né? Ninguém, nenhum poder, nenhum executivo, legislativo, judiciário vai intervir sua manifestação. Você tem que entender que assim como você tem direito, você tem deveres, né? Certo? Agora, muitas das vezes, se a gente não está insatisfeito com alguma coisa, nós procuramos os meios cabíveis para verificar a possibilidade de ajustar aquela situação, né? Tá? São movimentos lícitos, né? A manifestação democrática, ela é um movimento lícito, né? E constitucionais, né? Manifestações políticas pacíficas são bem-vindas, né? Dentro de um Estado democrático de direito e garantida pelo artigo 5º da Constituição de 1988, né? Para você ver que, né, a Constituição ela foi bem clara. A nossa Constituição Federal de 1988, se você observar bem ela tem eu entendi 3 pontos importantes, né? Ela deixou bem claro que o racismo dentro do Brasil não é uma coisa aceitável. Ela deixou bem claro que todos são iguais perante a lei, né? Ela deixou bem clara que ninguém é melhor do que ninguém, né? Aqui vamos colocar um ponto aqui de um especialista que ele abordou uma situação aqui, né? E também foi criada uma lei em 2021 que fortaleceu, né, a penalidade de atos democráticos, né, terroristas, né? Tá? Qual o limite entre manifestações políticas opositoras e atos antidemocráticos, né? O advogado especialista em direito público Sandro Câmara explica que há sim diferença entre uma manifestação política e um ato antidemocrático. A própria lei traz essa definição com muita clareza. Na Lei 14.197 de 2021, né?
sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, estabeleceu no Código Penal os chamados crimes contra o Estado Democrático, né? Tá. O artigo 359 da Lei 14.197 de 2021, né, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, né? Entendeu? Fortaleceu a penalidade para qualquer tipo, né, de manifestação que não seja dentro do cumprimento da lei, né? Por isso que nós nos deparamos com uma situação gravíssima, né, nos primeiros momentos do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Foi uma situação grave, né, que tirou, né, tirou o direito, né, do ir e vir de certas pessoas, né, causou danos, né, a patrimônio público federais, né, entendeu? Causou penalidade aos mesmos, né, que se posicionaram, né, antidemocraticamente, né, não atenderam às regras e normas da lei, das ações democráticas, né, das manifestações democráticas, né. Lamentável que temos pessoas que são profissionais, né, tanto de órgão público como empresas privadas, e que estão encarcerados, né, por essas eventualidades ao descumprimento da lei, né. Sabemos que no país que nós vivemos, que tem um sistema capitalismo e um processo democrático, né, e a nossa democracia ela é constitucional, né, e toda a eventualidade que quiser fundi-la vai sofrer qualquer tipo de restrição, né, entendeu? Então, por isso, automaticamente foi adotada uma intervenção federal, né, elaborada pelo atual presidente da República, porque também está prescrita na lei de 2021, que fortaleceu a Lei de Segurança Nacional, né? Então, por isso, eu digo assim, todos nós temos o direito de reivindicar, todos nós temos o direito de questionar nossos direitos, né? Mas só que as nossas manifestações, ela tem um conjunto de eventualidade também. Você pode fazer uma manifestação documentada, né, como eu informei, não, eu pesquisei ela, né, entendeu? Tá? E estou colaborando com a informação e fortalecendo a nossa ação social democrática também, né? Se você prestar atenção, as minhas ações sociais, elas são democráticas também. Eu vou colocar aqui uma manifestação que aconteceu depois aqui um ponto, depois eu vou colocar uma manifestação que aconteceu no passado, que você vai ver que essa manifestação não sofreu restrições e nem sofreu penalidade dos órgãos públicos competentes, tá? Do sistema de justiça do nosso país, né? A questão é que muitas pessoas podem perder seus cargos até dentro dos órgãos públicos por essa eventualidade, entendeu? Tá? Porque nós temos um conjunto de regras e normas, né? Nós temos uma Constituição Federal que precisa ser respeitada, um Código Penal, né? E qualquer eventualidade do nosso comportamento, nós somos, né? Qualquer eventualidade do nosso comportamento, seja ele, né, exemplar ou seja ele inadequado a uma sociedade, as penalidades, você pode ser amparado quando for exemplar e você pode sofrer penalidade quando esse comportamento foi entendido que foi um ato criminoso, né? Tá? É lamentável saber que profissionais, né, foram presos, né, e por seus até por se teleguiar, né, diante de situações, ou por atos impensados também, né, e hoje estão sofrendo penalidade das leis criadas, né, tanto no passado quanto agora recentemente, né, tá? Colocamos aqui, né, que as pessoas que foram sofrido penalidade ainda estão fazendo um levantamento diante da situação, né, que outras pessoas também podem sofrer penalidade por suas ações, né, antidemocráticas, né.
Agora eu vou colocar um ponto de uma situação que aconteceu em 92, né? Que também ocasionou em duas manifestações, mas que não teve penalidades, entendeu? E nem restrições pelos nossos poderes judiciais, né? Se você, quem quiser dar uma olhada, isso tá no Google, pode entrar no Google e depois você pesquisar, mas eu vou dizer o que é. Nós tivemos aqui o movimento dos caras pintadas em 92, né? E esse movimento entrar em ação diante de um questionamento, de uma reivindicação de direitos, né? No governo Collor, né? Certo? E com isso, naquela época, um grupo de estudantes conseguiram fazer um movimento, né? E exemplarmente esses estudantes, tanto estudante secundarista como estudante universitário, conseguiram fazer uma mobilização democrática, né? E por isso foram respeitados por isso, né? Não sofreram penalidades e conseguiram alcançar o objetivo, né? Porque estavam dentro das regras e normas da lei de uma movimentação pacífica, né? Tá? Nesse período, nós nos deparamos com duas movimentações, uma documentada e outra em atos públicos, né? Em espaços abertos públicos que chamam, né? Tá? Olha, em primeiro lugar, a importância dos caras pintadas é resultado da enorme quantidade de jovens estudantes secundaristas e universitários que possibilitaram a caracterização da mobilização de um movimento estudantil. Mais de que isso, o movimento pôde unir diferentes entidades de representatividade da sociedade civil, como a UNE, a UBS, né? Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a UNE, né, que era representatividade da sociedade civil, né? A UNE, a UBS, a Central Única de Trabalhadores, a CUT, na Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB e a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, né? Os estudantes, dentro da sua ética, dentro da sua movimentação pacífica, respeitando todas as regras e normas da lei, conseguiram mobilizar todos esses órgãos, né? Tanto privado, né? quanto público, né? E conseguiram realizar uma manifestação ao qual conseguiram atingir o seu objetivo e de ser respeitado e seus direitos serem respeitados, né? Na medida que todos os seus direitos foram fundidos, né? naquela década de 92, naquela década, né? Certo? Você vê aí que toda essa mobilização conseguiu entrar numa mobilização dos quatro cantos do país, conseguiram fazer entender que naquela época o gestor tinha cometido um erro grave, né? E com isso também uma movimentação documentada foi enviada aos órgãos competentes, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, e com isso automaticamente as autoridades competentes da época tomaram medidas cabíveis e estancaram, né, a situação que ocorria naquela década, né? E foram obrigados, da melhor maneira possível, tirar do poder, né, o atual presidente daquela década, né? Então, por isso, aquela movimentação da década de 90 não teve nenhum tipo de restrição, não tiveram nenhum tipo de penalidade, foram até respeitadas pela sua educação adotada em prol de uma sociedade. Tá? Uma boa tarde a todos e que todos nós tenha um ótimo final de semana.